Como é que você vê esses dois quesitos dentro da sua trajetória? Ter pessoas qualificadas, né? Mão de obra qualificada. Sim. Eles sozinhos tendo todas essas qualidades, tendo essa visão empreendedorismo. O time tem que estar junto. Ele tem que ter pessoas do lado para poder chegar naquele objetivo. I can buy myself flower and held your hand and write my name in the sand. You all in my hours. I tell myself the hour. Olá pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um podcast PPE, Empreendedorismo da Maternidade 60+. Hoje nós estamos aqui com a presença do Murilo Soares de Oliveira, aluno do IPPE, empreendedor, e que tem uma história lindíssima para compartilhar conosco. Só um detalhe, Murilo, ao final, né, nós vamos deixar uma mensagem aqui que eu quero que você conte para mim o legado do empreendedorismo, né, que os anos te ensinaram, que você vai deixar aqui para nós como referência. Agora me apresente, Murilo, quem é você? Pai, mãe, filho de quem? Filho do meio? Como é que foi sua infância? De onde veio? Me conte. Eu não vim. Eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado aqui em Belo Horizonte. Meu pai era militar, da Polícia Militar, minha mãe era uma senhora dona de casa, uma doméstica, né? Entendeu? E sou dos irmãos. Eu sou o caçula de 8 irmãos. Nossa, caçula de 8? De 8, entendeu? E hoje, a família, éramos 10, 9 já partiram, só tem eu, entendeu? Mas a força do Senhor, nosso Deus, eu estou enfrentando. Respeito o legado dessa turma toda. E me dá muita saudade, tanto do meu pai, que meu pai faleceu muito cedo, com 54 anos, né? E minha mãe com 94. Mas, graças a Deus, a disciplina que ele teve com os meus irmãos, né? E que eu fiquei ciente depois, ele deixou uma família muito estruturada para enfrentar, com uma pensão da Polícia Militar, mas ele deixou uma casa e uma pensão. E minha mãe conduziu todos, meus irmãos trabalhando, todos, né? E estudando e trabalhando, e deixou um colégio já pago para todos, que é um colégio Tiradentes da Polícia Militar, que foi fundado em outubro de 1948, é um colégio que vai fazer 80 anos aqui em Belo Horizonte, e poucas pessoas sabem, né? E eu sempre estudei em boas escolas, estudei no grupo, na época era grupo, hoje é escola estadual, Grupo Escolar Bernardo Monteiro, ali no Calafate, no Prado, entendeu? E ali ia muito, só tinha filho de militares, entendeu? E os militares iam muito lá também, para cantar o hino nacional conosco, entendeu? Eu dali, eu parti para, na época chamava DI, hoje é a academia, né? Hoje tem a universidade que se fala, né? Eu fui estudar, que o colégio não tinha sede própria. E o departamento de instrução cedia algumas salas para o colégio. E usava farda e subordinado de soldado a coronel. E sim senhor, não, entendeu? Uma disciplina muito, muito rigorosa. E eu agradeço a Deus por ter tido essa disciplina, que hoje reflete muito na minha personalidade, eu como homem e como um cidadão brasileiro, né? Você carrega esses valores aí, então? Carrego desde a sua infância, lá da sua adolescência? Adolescência, entendeu? Estudando e com muita luta, que minha mãe só tinha a pensão da Polícia Militar, né? E eu estudava de manhã, morava perto do colégio, morava ali no Carlos Prates, e o colégio ficava ali no Calafate, né? E eu estudava até 11h30, chegava em casa meio-dia, e ainda pegava tinha um senhor próximo de casa, que trabalhava na antiga casa, era uma casa que mexia com materiais de construção, acho que Casa Globo, e tinha aquela época, existiam aquelas pastilhas, mosaico, entendeu? E ele pegava esses mosaicos, vinha na caixa e levava para a casa dele, e a gente colava tudo num papel, já vendia pronto, para só colar na parede. Quer dizer, eu chegava da aula e trabalhava até às 6, entendeu? Nas férias a gente estudava mais tempo, eu pegava... Isso com quantos anos, Murilo? Isso eu tinha na faixa de 13, 14 anos de idade.
que eu com 16 anos, com 16 anos, eu já estava saindo do ginásio e tive grande oportunidade que hoje, da hora que eu passo e até eu fico refletindo, será que eu tomei a decisão certa? Não sei. Mas eu sei que eu não tomei essa decisão na época. Eu tinha tudo para tentar na Polícia Militar, para fazer o curso de formação de oficiais, com 16 anos. E com 16 anos, eu teria a aposentadoria. Com 48 anos, sairia como coronel. Mas, graças a Deus... Você acredita que eu fui tentar fazer esse CFO e fui reprovado pela altura? É mesmo? É, só que eu era baixinho. Olha que povo danado. Mas, então, eles fizeram tudo para eu. Eu estava ali, só fazer o teste, mas eu não... Mas tem hora que eu penso, mas graças a Deus eu... E aí, qual formação que você seguiu, né? Depois você saiu da escola, você foi fazer o quê? Administração? Não. Você foi trabalhar? Como é que foi seu pós-escola ali, né? Eu continuei estudando naturalmente depois do ginásio, fiz o científico. Sim. Entendeu? E o curso, o colégio é muito rigoroso, assim como é atualmente, era muito mais hoje. Continua tendo esse mesmo perfil. Entendeu? Aluno de colégio de Tiradentes é referência a nível nacional. Entendeu? A gente não tinha dificuldade, não tinha, na minha época nem tinha cursinho. A gente fazia a prova e passava, né? Passava a qualidade mesmo, era alta, né? Passava, entendeu? E eu fiz, a princípio, o meu negócio era engenharia elétrica, né? Mas não fiz, aí na última hora eu tomei a decisão de fazer a inscrição para administração. Fiz o curso de administração. Qual faculdade? Na época eu fiz na Newton Paiva, entendeu? Fiz na Newton Paiva e para mim foi um curso até muito fácil para mim. A única coisa que eu tive foi a parte contábil, né? E a parte técnica Essa é a melhor delas. Eu tenho facilidade, em contabilidade, Aí depois de sair dali, trabalhei no Banco Mercantil do Brasil, mas na área de banco de investimento. Saí de lá, fui para Tracbel, CESA, auxiliar de tesouraria. Que de lá eu já saí, fiquei quase um ano na Tracbel, CESA. Fiz a seleção na Vale, vim para Vale Rio Doce e aprovei, eles me encaminharam para Florestas Rio Doce, que é uma parte de incentivo, o 157, incentivo, né? Incentivo fiscal, né? Sim. Então, nem sei se existe hoje. Existe. Tem a parte de floresta ainda. Entende, A Vale tem um reflorestamento lá acho que em Barão de Cocais. Tem algumas outras regiões do estado. Tem no todo o Vale do Aço aí, sim, né? E aqui no Jequitinhonha, né? Sim. E no norte do Espírito Santo. Eu trabalhei na administração central, iniciei na contabilidade, aprendi demais, né? E formei. E graças a Deus, eu formei, não saí sem dever um centavo à faculdade e nem matéria também, saí livre para poder ir para frente, né? E graças a Deus, com o terceiro dia, eu fui promovido assessor de controle, que era uma auditoria interna, porque na estrutura não tem, porque a auditoria na época, na Vale, era feita pela Arthur Andersen, aquela empresa americana. Sim. Eles faziam a auditoria falando tudo em inglês. Coisa boa, hein? Ninguém sabia de nada, né? Então, eu tive no departamento do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo eu vim aqui para o departamento Rio Doce, em Ipatinga, né? E de Ipatinga fui para o Jequitinhonha, que o Jequitinhonha eu saí, entendeu? Eu saí, porque não dava, porque é uma região com risco de contaminação, entendeu? Sim. Entendeu? Então, mas graças a Deus eu fiquei em Belo Horizonte, né? Fui para Cimento Cauê, trabalhei na holding, na empresa holding, na CPA da Cimento Cauê. A holding é um grupo muito grande, né? Foi vendido para Camargo Correia, né? Chegou nos netos, chegou nos netos, entendeu? Eu admirava o coronel. De coronel ele não tinha divisa, não tinha estrela nenhuma, entendeu? E era pelo poder dele, né? A imposição dele. Né? O que me chama, você vai falar para todo mundo, o que me admirava nele, que eu pergunto, adivinha qual o carro que o coronel Juventino Dias tinha? Um chevetinho, e não tinha motorista. Não tinha nada de ostentação? Nada
Nada. Zero. Zero. Isso era aquilo, eu olhava para ele, eu só ficava, meu Deus, um homem desse. 2 aviões no hangar da Pampulha, gente, entendeu? Mas aprendi bastante, né? Até que essa foi minha vida profissional, né? Como profissional do mercado. No fim de ano, quando chegou no fim do ano, que eu casei, no princípio, na virada do ano, no fim do ano, no outro ano, eu tomei uma decisão. Quero entrar o ano desempregado. Eu vou trabalhar, eu quero ser um empreendedor. É mesmo? E como é que começou essa carreira sua empreendedora? Assim, como que você aproveitou dentro desse processo seu de empreendedorismo, e eu sei da sua história, que é uma história muito bacana, e você foi um vencedor nela, que as empresas que você passou, desde lá do Colégio Militar, em todas essas empresas, que você conseguiu colocar, usar um termo aqui, né, dentro de um caldeirão e formar a sua personalidade empreendedora? Uhum. Então, quando você começou no empreendedorismo, você tinha muito essa visão de gestão. Mas mesmo assim, onde que você acha assim que eu tenho que aprimorar mais? Por mais que eu tenha passado por todas essas empresas, quando você começou a empreender, o que você sentiu mais falta ali nesse início? Para concluir, Sim. eu fiz administração e fiz pós-graduação em auditoria na UFMG. Fiz na seleção, né? Concorrendo com os contadores. Entendi. E foi na época eu saí com a classificação A, entendeu? E tive mais uma oportunidade de fazer um curso para dar um curso liberado para dar aulas. Licenciatura. Para os alunos que tiveram o conceito A. Eu tive o conceito A, entendeu? Mas eu quando tomei essa decisão de entrar o ano novo, desempregado, e pensar como que seria da minha vida ali para frente, naturalmente que seria no empreendedorismo. Sim. Entendeu? Tinha um pequeno capital, e comecei a pensar, comecei a rodar a cidade. Quando eu cheguei aqui no Barro Preto, na Avenida Agostinho, que eu vi aquele movimento em 1981, 82, eu pensei bem, conversando comigo, assim, e dei uma timidez. Esse trem é bom. Gostei disso. Bem mineiro, esse trem é bom. E aquele movimento de ginásio, as lojas tudo lotado, o pessoal tudo comprando, tudo girando. E aí eu fiquei conhecendo um dono de uma confecção e de uma pronta entrega, e quando eu cheguei no escritório dele, ele tinha uma caixa de mais ou menos de 70 centímetros, com os 40, toda cheia de cheque pré-datado. Aí que meu olho, aí que eu senti isso. Isso é um banco, isso não é uma loja, isso não é uma confecção. Eu olhei e falei, o que é isso? Tanto cheque, tudo pré-datado, tudo vendo, e a loja vendendo cheio e só chegando cheque para ele. Aí eu parei e pensei, eu não tinha, assim, eu falei assim, eu vou usar agora a minha imaginação, o que eu vou fazer? Fui para casa, né? Eu conversei com a minha ex-esposa, e ela, na época, ela estava na Manes, mas ela também é formada em administração, estava na área de recursos humanos. Eu falei, pessoal, eu vou partir para a área do empreendedorismo. Eu não brigo com o que eu faço, eu entro de corpo e alma, entendeu? A disciplina militar te ajudou nisso? Demais, entendeu? Que é o compromisso que a gente tem, entendeu? O compromisso, né? Sim. Então, e aí eu falei para ela na época, e tem tudo que para você sair da Mannesmann. Ela assustou, né? Mas, entendeu? E ela não tinha conhecimento nenhum também. O que eu fiz? Ela, como administradora na área especializada de recursos humanos, vou colocar para fazer um curso de corte e costuras. No nada a ver? Nada. E ela foi à noite. Se desafiou e foi? Foi. E foi bem classificada no curso, viu? Então, eu peguei, desci, comecei a frequentar as lojas de máquinas de costura, comprei 3 máquinas de uma vez, sem ter o local ainda, né? Comprei uma maquininha de corte, de disco, aqueles disquinhos, né? Que o risco danado para pegar a mão da pessoa, né? E
Ela foi, e ela fazendo o curso, daí eu montando o curso. Entrei, aluguei um barracão no Prado, ali na Rua dos Pampas, 3 cômodos, e montei uma confecção lá. Registrada. Na raça. Registrada, com contrato social, na junta comercial, pessoa jurídica, bem bonitinho, né? Então, fui para o Barro Preto, fiquei conhecendo, comecei a ter relacionamento com o pessoal do Barro Preto. Aí veio um riscador, aí veio uma costureira, que naquela época era muito fácil. Coloquei 3 costureiras, né? Chamei um eletricista, montamos as 3 maquininhas, uma mesa de 2 metros para cortar, que montamos lá dentro, e um riscador e cortador. E eles modelavam também. Eu entrei em modinha. E comecei a fazer. Não tinha essa tecnologia que tem hoje, não, né? De colocar ali no computador e já a máquina já sair cortando. Nada. Tinha que riscar com giz e passar a máquina cortando. Exatamente. E agora, você sabe que confecção está em cima da mesa, né? Você sabe, né? Sim, é o molde. O segredo é o molde. É ali que inicia a confecção. Ali é que começa realmente o processo. Então, que se cortar errado, não dá costura. E o prejuízo, né? Perdeu a matéria-prima. Então, e eu comecei a fazer contato com as pronto-entregas, né? E tinha umas 7 ou 8 pronto-entregas aqui no Barro Preto, 2 na Savassi e uma na Rua Uruguai. E coloquei um sobrinho meu, ele é o Formiguinha. Eu produzia hoje, né? A minha esposa, a ex-esposa estava fazendo, já criando os modelinhos, né? Blusa, sainha, tudo. Chegava, passava para o cortador, ele já pegava, montava tudo, comprava o tecido, tudo no atacado, porque hoje não tinha contato nenhum com as fábricas de tecido, tudo no atacado. E a IMA, na época, é a que comandava as confecções de Belo Horizonte, entendeu? Então, e chegava, a minha modelava tudo, entendeu? E ele que estava, e produzia hoje, amanhã cedo. Um sobrinho meu que estava comigo, colocava tudo dentro de uma bolsa e já levava, já começava a entregar nas prontas entregas. Entendeu? Uma semana depois, já levava e já trazia cheque. Mas me conte os perrengues. Eu quero escutar a história que você teve que superar. História que você fala assim, nossa, eu tinha tudo para ter largado naquele dia e não larguei. Conta alguns perrengues seu aí nessa trajetória. O perrengue que eu senti na época mesmo, era para eu ter continuado no segmento de modas. Entendi. Você foi para o uniforme, é isso? Mas eu fui, assim, um amigo meu, da Vale, meu amigo meu, nós estudamos junto, cara que eu frequentava a casa dele. Amigo ou muito amigo? Amigo. Eu frequentava a casa dele lá em Itabira, o pai dele antigo de Vale, Rio Doce, e o sogro dele tinha uma pequena conservadora, mas só tinha 6 empregados. As confecções de roupas profissionais, não queria fazer para ele uns uniformes de porteiro, que era um jaleco de um tecido mais fino, da Santista, calça social e com um jaleco mais modelado, bonitinho, fino, entendeu? A minha ex-mulher, à noite, modelou uma calça social, modelou o jaleco. E esse meu colega, eu falei, Fernando, eu não posso, eu sou moda. Eu não tenho tecido para isso, eu não tenho modelagem. Murilo, nossa amizade, então tá, Fernando, então tá, fiz para ele. Você acredita que foi a minha mudança? Ficou numa perfeição. Foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Foi aquela, chegou assim, o uniforme, o jaleco e a calça, mas quando chegou lá na conservadora, que colocou nos porteiros do carro, na conservação lá, o pessoal, todo mundo admirou, né? Aí na época eu falei, eu não quero mexer com moda, moda é muito, assim, muito agitado, você tem que estar muito ligado, né? Eu parti para a área profissional. Como eu tinha, quando eu
eu tinha um relacionamento com o pessoal da IMA, entendeu? E conversei com o vendedor, que hoje ele é meu grande amigo, o Sampaio, que foi, na época, foi o vendedor número 1 de tecido no Brasil. Que é isso? Aqui de Belo Horizonte. Entendeu? O Sampaio me deu as dicas dos tecidos todos, né? Tem os tecidos que tem que ser 100% algodão, é condutividade, e trabalho no calor. Sim. Entendeu? E as medidas da roupa também totalmente diferentes, que tem que ter mobilidade para poder trabalhar. E tem aquelas roupas de frente, né, de frente de empresa, né, recepcionistas, né, motoristas, né. Então, mudou. E tudo já padronizado. Tudo já padronizado. Agora, me conte um perrengue. Quem que um dia que você falou assim, vai dar ruim e deu certo? Não, eu já tinha aquela vontade, eu estava cansado de trabalhar com moda, que é muito dinâmico, né? É muito dinâmico, é tecido aqui, é tecido daqui. Mas você já perdeu algum pedido? Já faltou matéria-prima? Você não tinha para entregar? Não. Já chegou pedido atrasado? Chegou pedido em cima da hora que você teve que se virar nos 30? Não, você fez uma boa pergunta, viu? Devia ser a minha formação dentro do, assim, dentro de um colégio, dentro do Sim, de um você sistema, tem essa veia de disciplina militar. De disciplina muito rigoroso. A palavra é muito importante. E principalmente ao mercado. Boa. Até hoje, eu já saí do mercado há anos, mas até hoje eu encontro amigos meus que elogiam. E quando eu estava no mercado, isso aí que foi a minha maior consagração, que eu ficava maior satisfação. Que os compradores, quando iam comprar uniforme, eles não falavam, tem que comprar um uniforme para tal setor, liga para o Murilo. Quer dizer, o meu produto já estava enraizado, né? Já tinha A minha pessoa estava identificada no meu produto. A qualidade do seu produto. A qualidade, a pontualidade e preço, né? Esses valores que você trouxe, né, da academia militar, que você trouxe da sua profissão, o quanto isso fez diferença no seu processo de empreendedorismo? Assim, o que te facilitou a vida você ter tido esses valores ao longo da sua trajetória? Esses valores, eu valorizo muito quando comecei num barracão de 3 cômodos. Depois vim para uma casa na Avenida Francisco Sá. Da Francisco Sá eu fui para Contagem. Para Galpão. Galpão. Saiu de uma casa pequenininha então para um galpão. Fui com um galpão com uma estrutura, com um layout de produção mesmo, produção. Entendeu? Então, e nisso aí me deu assim, muito ânimo, né? Que eu vi que o mercado naquela época era excelente. Entendeu? E eu trabalhava mesmo, eu abandonei tudo isso, eu vivia disso, só trabalhando, porque eu era a área comercial. Então, cresci muito. Com esses valores? Com esses valores, teve uma época que eu tinha dentro, lá num galpão, eu tinha 10 mil metros de pano dentro da Santista. Comprei, na época, uma área de 5 mil metros quadrados no Cincão. Lá em Contagem. Em Contagem. Aqui depois do bairro Água Branca, naquela baixada ali. Entendeu? Tinha 2 carros. Entendeu? Meus filhos estudavam em colégio particular. Tive a oportunidade de botar no Tiradentes, mas devido a que eu estava em Contagem não tinha unidade, então já tinha lá em Santa Teresa, ficava muito deslocado para mim, entendeu? E foi uma vida que eu tive, foi tudo com o passado. Fui crescendo. A sua construção de valores te trouxe para uma carreira empreendedora, onde esses valores fizeram com que você conseguisse sobressair no seu projeto. Nesses valores são disciplina, qualidade, a questão do fio do bigode. Tratou, cumpra-se. Tratou, cumpra-se, independente do que vai acontecer. A palavra. Ele não quer nem saber se eu tenho estoque ou se eu não tenho estoque. Teve vezes que eu achei chegar no final do expediente, chegar um pedido para mim, e com urgência. E aí?
como eu estava bem relacionado, eu tinha um grande amigo que tinha uma confecção de roupa profissional, trabalhou na Vale também, e começou produzindo camisa para jogador de futebol. E passou a ter uma confecção de roupas profissionais e famosas. Esportivas? Não, roupa profissional, roupa para o trabalho. Ah, entendi. Entendeu? Eu liguei para ele imediatamente. Ô Zé, peguei um pedido aqui, eu tenho prazo para entregar, e eu não tenho o tecido que eles querem aqui. E o Zé, como era uma pessoa excelente, um homem com coração, virou simplesmente: Murilo, se você quiser vir hoje ainda, eu te espero aqui, você leva o tecido, porque amanhã você está trabalhando. Eu tinha uma caminhonete, peguei a caminhonete e fui lá em Itabira buscar. Mas quando eu voltei com a riada, né? E ela dançando na pista, né? E que pista, né? Ó, curva para lá, curva para cá. E ela assim, trouxe o tecido e tá, isso aí me marcou na época. Fiz cumpri com cheguei, cortou. Fio do bigode. Tá, e entreguei. Entendeu? É isso que valoriza, assim, o profissional, né? O profissional, a razão social, tudo envolve tudo, toda a estrutura, entendeu? Que a pessoa vai ter isso. E chamava-se na época BH Uniformes. O nome que eu criei na época é BH Uniformes. E me conte aqui, fiquei sabendo, Passarinho Verde me contou que agora você está virando um consultor, ajudando as empresas, está construindo aí o início de uma carreira de consultor, levando esses princípios para a sociedade. É isso mesmo? É verdade, mestre. Eu estou Qual a sua idade hoje, Murilo? Hoje eu estou com 78 anos de idade. Só isso? Só isso. Tá bom demais, velho. E tá nativo ainda? Com todo gás, o botijão não tá firme tá firme. E você vai pegar toda essa experiência hoje e ajudar as pessoas que estão querendo iniciar aí agora. Eu já até iniciei o layout da consultoria. Já tem até um nome. É mesmo? Vai, conta pra nós aí primeiro. Primeira mão, ó. Ó, gente, aí, ó. Primeira mão, notícia boa. Deixa eu lembrar aqui. Vai, que é isso? Eu não queria contar, não queria abrir isso, não, mas o mestre aqui... Não, eu já tô fazendo propaganda, já tô te vendendo aqui, ué. Mestre, me deu um branco aqui. Você não quer falar? Não. Tá querendo fazer segredo do nome? Não, mas vamos continuar, que se der uma luz aqui, eu vou abrir. Mas já está encaminhado. Entendi. Eu já me projetei no mercado, entendeu? E vai levar um pouco desses valores, desse conhecimento para a sociedade. Ajudar quem está querendo iniciar, quem está aí com alguma dificuldade. Mas eu quero entrar na área de produção, né? Entendi. Layout, chão de fábrica. Entendi. Entendeu? Fornecedor, chão de fábrica, manutenção de máquinas. Exato. Isso aí esse vai entrar no paralelo. Paralelo, né? Sim. Agora, o principal da consultoria é ter um chão de fábrica, um layout onde inicia e chega na embalagem. Entendi. Então, como eu coloquei no começo, né, você ia deixar para nós aqui valores que um empreendedor tem que ter no seu ponto de vista ao longo da sua trajetória. O que você daria de conselho hoje para quem está escutando a gente aqui? O mais importante é que a pessoa tem que, tanto o homem quanto a mulher, tem que estar consciente do que quer. Perfeito. Enxergar sempre lá no horizonte, saber que vai chegar lá, que sabe que ali que é a consagração, né, da intenção, da disponibilidade dela de fazer. Você tem um foco, né? Você sabe, eu quero chegar ali. Então, para que eu chegue ali, qual caminho eu tenho que construir, onde que eu vou buscar esse caminho, quanto que eu precisar de recurso, qual a disciplina que eu tenho que ter, os horários que eu atendo meu cliente, quem são os meus fornecedores. Esse é o foco que você estabelece. A pessoa tem que ter isso e ter um bom relacionamento para dar umas dicas para a pessoa que no relacionamento que já fica muito, já passa a ter assim, de uma intimidade, já é amigo, né?
a pessoa dá aquela orientação para a pessoa. Mas quem tem que procurar é quem está entrando no negócio. Fale para mim de 2 requisitos que eu acho que é muito importante, mas eu acho que a sua experiência pode trazer isso com mais requisitos. O primeiro é a questão do compromisso. Se comprometeu, entrega. E a segunda é a questão da qualidade. Como é que você vê esses 2 quesitos dentro da sua trajetória? Ter pessoas qualificadas, né? Mão de obra qualificada. Sim. Eles sozinhos tendo todas essas qualidades, tendo essa visão de empreendedorismo. O time tem que estar junto. Ele tem que ter pessoas do lado para poder chegar naquele objetivo. Ok. Entendeu? Que sozinho ninguém consegue fazer nada. Entendeu? E a qualidade? É justamente saber escolher, saber selecionar seu pessoal. Valorizar seu pessoal. Não pensar... E do produto, a qualidade do produto em si, que eu vi que você falou que você fez um uniforme lá pessoal da conservação, que o pessoal ficou tudo maluco. Né? Então, assim, você se preocupava com a questão do tecido, com a questão do corte, isso fazia parte do DNA da sua empresa? Claro, primeiro você tem que saber para qual atividade que quem está adquirindo, onde vai ser usado esse uniforme, essa roupa. Se é para uma recepção, se é para uma cozinha, se é para uma usina, se é para uma construção civil. Então você tinha que estudar a persona, né? Estudar o seu cliente, para que você pudesse oferecer para ele o produto dentro daquela característica. Já chega pedindo, a gente já dá uma consultoria. Pessoal, esse tipo de roupa, esse tipo de Você tecido... já falava para ele, olha, para esse seu segmento. Então você tinha que identificar o seu público e você, ao invés até de esperar que ele te desse, né, algumas dicas, você falava, olha, para esse seu produto, para esse seu processo, o melhor caminho é esse aqui. Então você acabava também dando uma consultoria. Exatamente. Esse tecido, entendeu? E já com esse tecido e com as medidas para aquele tipo de trabalho. Por exemplo, a construção civil, pode ter parte que trabalha com macacão, outros trabalham com calça e jaleco. Então, vem o caso das medidas serem diferentes. No mesmo ambiente empresarial, você pode ter modelagem diferente, com tecido diferente, com proposta de roupas diferente. Diferente. Neste momento eu tenho que dar a orientação ao cliente, né? Que ele não tem conhecimento, ele quer colocar o pessoal identificado com o nome da empresa. Ele quer resolver o problema dele. Ele quer resolver o problema dele e botar o pessoal com a identificação da empresa dele. Perfeito. Entendeu? Muitas vezes ele criava ele tinha só o nome, a gente fazia um silk, né, para identificar. O logomarca ali. Uma logomarca dele, mas não é uma coisa. Mas fazia, mas chegava nos lugares, identificar, a empresa tal, principalmente o nome, identificando o nome da empresa dele, entendeu? Entendi. Então, eu acho que é um segmento muito bom, mas trabalha muito. Exige muito de quem está... Mas isso é uma característica do empreendedor, né? Ele tem que se doar para o processo. Não existe aquele que vai ganhar dinheiro dormindo. Então é interessante que ele conheça o cliente dele, é interessante que ele tenha essa disciplina que você falou, né? Que você traz da sua infância, da escola militar, né? Essa questão do compromisso. Eu acho que juntando tudo isso fez com que você obtivesse esse sucesso na sua carreira empreendedora, né? Bom, pessoal, conversei aqui hoje com o nosso aluno queridíssimo, eu sou muito fã dele, o Murilo Soares. Espero que ele tenha contribuído um pouquinho com vocês, deixando um pouquinho da trajetória dele, do conhecimento dele, para que vocês possam, né, utilizar dessas informações e servir como referência para vocês. Queria agradecer o Murilo, em nome do IPPE, por ter, né, abrilhantado esse momento aqui com o seu conhecimento. Muito obrigado. Eu te agradeço, mestre, e quero aproveitar para te fazer um agradecimento pessoal, que esse meu novo empreendimento que eu estou querendo entrar, né? Pode ser, né? Consultoria também é um empreendimento. Um novo desafio. Um novo desafio. Foi num bate-papo informal que nós estávamos conversando, e ele me fez uma pergunta, eu comecei a responder, com 5 minutos ele parou. Para, Murilo. Eu parei, seu negócio é consultoria. Meus 2 pés bateram no chão, eu segurei para as mãos não caírem também, né? E a partir desse momento eu comecei a desenvolver. Eu
já comecei, devo terminar essa semana e quero trazer aqui para o mestre dar aquela aval, né? Que eu quero. Eu acho daqui para frente eu já vou até o resto da minha vida agora vai ser só na consultoria, entendeu? Procurar sempre melhorar, mas sempre lembrando do mestre. Que isso. E meu amigo. Aqui nós temos que fazer também um agradecimento especial, né, à professora Eliane Gomes, que é a idealizadora do IPPE, e que criou todo esse mecanismo de nós trazermos, né, não só eu, como todos os outros nossos colaboradores de várias áreas, trazer esse conhecimento para vocês, que são os nossos alunos, e tentar fazer com que essa virada de chave que aconteceu com você aconteça com os outros também. Então, deixando aqui, né, essa mensagem final, que o IPPE hoje tem cursos, palestras, workshop, consultoria. Um dos nossos alunos prestigiados aqui é o Murilo, que tem nos ajudado, divulga muito o nosso trabalho, e tudo parte da criação do IPPE da professora Eliane. Então, fica aqui também o nosso agradecimento, né? Pois por meio dela que nós estamos aqui hoje com esse bate-papo, levando esse conhecimento para vocês. Muito obrigado, Murilo. Obrigado, pessoal. Mais um bate-papo aí para nós. Até a próxima. Pode entender que a gente faz o corte aqui depois. Musiquinha é essa, Murilo? Aí você me quebra, depois você corta isso aí. Né? O cara me deixa uma musiquinha no meio do processo, eu vou estar de sacanagem comigo. Eu esqueci de desligar.